Existe um cara que viveu há 2.400 anos e até hoje as pessoas tentam entender o que ele estava falando. Ele não escreveu nada, não criou religião, não fundou nada. Só andava pelas ruas incomodando gente que achava que sabia de tudo. E morreu por isso. Sócrates é exatamente o tipo de pessoa que você evitaria na rua. Mal vestido, fedorento, fazendo perguntas chatas sobre coisas óbvias. Mas havia algo nele que perturbava. Porque enquanto todo mundo estava certo, ele só estava questionando. E isso é perigoso demais. Vamos começar com a coisa mais simples que ele disse. Só sei que nada sei. Parece humildade de primeira vista. Parece aquele cara que fala que não sabe nada, mas na verdade está se achando modesto. Mas não é isso. O que ele estava dizendo era muito mais cruel. Você não sabe nada e acha que sabe. E essa certeza falsa é exatamente o que te impede de aprender. Pense em quantas certezas você tem. Certezas sobre política, sobre economia, sobre relacionamentos, sobre como as pessoas deveriam viver. Você tem opiniões fortes sobre tudo isso, certo? Agora me diz, de onde essas opiniões vieram? Você realmente estudou? Você realmente pensou? Ou você só absorveu do que outras pessoas dizem? Se você for honesto, a maioria veio de lá. De amigos, de internet, de influenciadores, de narrativas prontas que você só repetiu porque era mais fácil. Sócrates chamava essas pessoas de ignorantes. Não ignorantes no sentido de burros. Ignorantes no sentido de que achavam que sabiam, mas não sabiam. E ele passava o tempo todo desmascarando isso. Parava alguém que estava dando uma opinião forte sobre justiça e perguntava: mas o que é justiça mesmo? E aí começava o interrogatório. Pergunta atrás de pergunta até o cara ficar em silêncio, tela azul, porque percebia que não tinha a menor ideia do que estava falando. Era genial e odiável, porque ninguém gosta de descobrir que não sabe. Ninguém gosta de ser exposto como alguém que está só repetindo coisas. Agora vamos falar sobre autoconhecimento. Sócrates dizia algo tipo: conhece-te a ti mesmo. E isso estava escrito no templo de Apolo. Bonito de ouvir, chato de fazer. Porque conhecer a si mesmo não é aquela coisa de yoga e encontro espiritual. É muito mais brutal que isso. É sentar e perguntar: quantas das minhas escolhas foram realmente minhas? Quantas coisas que eu realmente gosto, ou eu só gosto porque outras pessoas gostam? Você escolheu sua carreira ou seus pais escolheram? Você escolheu seu relacionamento ou apenas deixou acontecer? Você escolheu seus valores ou você só absorveu os valores ao seu redor? Se você for honesto, e poucas pessoas conseguem ser, você vai perceber que a maioria das suas escolhas você não fez. Você apenas aceitou. E está vivendo uma vida que não é sua. Está sendo uma caricatura, um boneco dançando para as expectativas de todos ao seu redor. Sócrates estava dizendo: pare com isso. Olhe para dentro. Questione. Porque se você não conhecer a si mesmo, qualquer um te define. Agora aqui vem o método dele. A maiêutica, que é basicamente dar à luz ideias através de perguntas. A ideia é que você já tem o conhecimento dentro, mas está adormecido, enterrado. E através de perguntas certas, você consegue tirar. Mas isso dói, muito. Porque encarar sua própria ignorância dói. Porque questionar suas certezas dói. Porque perceber que você não entende as coisas que acha que entende dói. E é por isso que a maioria das pessoas não quer fazer. É muito mais fácil ficar com as certezas prontas. Mas Sócrates insistia. Perguntava e perguntava e perguntava até você estar suando frio de desespero. E quando você pensava que tinha descoberto a resposta, ele ia para o próximo nível de questionamento. Era como um jogo de videogame onde você derrota o chefe, mas aí aparece um chefe mais forte. Infinitamente. E é exatamente assim que funciona a verdade. Você acha que descobriu, aí percebe que há mais perguntas. Você tenta responder, aí aparece mais confusão. É por isso que filosofia é incômoda. Porque não resolve nada definitivamente. Porque quanto mais você pensa, menos você tem certeza. Agora vamos falar sobre algo que ele chamava de a virtude está no meio. Basicamente, extremo é burrice disfarçada de convicção. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você vê vivendo nos extremos? O cara que não gasta nada e é miserável. O cara que gasta tudo e está sempre quebrado. O cara que não come nada de ruim e vive de suplemento. O cara que come qualquer coisa e não cuida de nada. Nenhum dos dois, entendeu? Porque a virtude, o bem viver, não está em nenhum dos extremos. Está naquele meio desconfortável onde você tem que pensar, onde você tem que equilibrar. Mas equilíbrio dá trabalho. Então as pessoas preferem os extremos. Porque aí é preto ou branco. Aí é fácil. Aí você não precisa pensar. Sócrates dizia que essa preguiça intelectual disfarçada de convicção forte é o que mata as civilizações. E olha só, ele estava certo. Agora vamos falar sobre a vida examinada, que é basicamente: se você não questiona a sua vida, você não está vivendo, você está apenas existindo. A maioria das pessoas passa pela vida tipo um NPC em um videogame. Acordam,
Fazem a rotina, dormem, repetem. Nunca param para perguntar se faz sentido, se vale a pena. Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E ele literalmente morreu por acreditar nisso. Porque quando o sistema pediu para ele ficar quieto, para parar de questionar, para parar de incomodar, ele não fez. Ele disse não. E bebeu veneno para provar o ponto. Agora me diz, quantas vezes você calou sua voz? Quantas vezes você fingiu concordar para não parecer chato? Quantas vezes você abriu mão do que acreditava para manter a paz? Se a resposta for muitas, e provavelmente é, então você está morrendo em vida. Está vivendo uma mentira. Porque Sócrates estava dizendo, ser autêntico é mais importante que ser aceito. Viver de acordo com sua verdade é mais importante que agradar a todos. E se isso significa sofrer as consequências, tudo bem. Porque sofrer por ser você é muito melhor que prosperar sendo outra pessoa. Isso é radical. Isso é impossível para a maioria das pessoas fazer. Mas é exatamente o que ele fez. Então a questão que você deveria estar fazendo é: eu estou examinando minha vida? Estou questionando minhas certezas? Estou vivendo de acordo com minhas convicções ou estou só fingindo? Porque se você não está, se você está apenas passando o tempo, aceitando tudo, nunca questionando, então você está desperdiçando a vida. E Sócrates teria pena de você.